Oi, aqui é a Michi Soushi. E hoje eu vou falar sobre uma teoria da origem dos personagens jogáveis de Genshin Impact e das nações desse jogo. Há um tempo eu percebi que havia um certo padrão nos nomes dos personagens. E com isso, comecei a pensar que o jogo poderia estar relacionando cada nação do jogo com os países do mundo real. Bom, primeiro vou falar sobre Mondstadt, a primeira nação que visitamos ao iniciar o jogo. Nessa nação, a maioria dos personagens possui nomes de origem inglesa ou grega, assim, é provável que Mondstadt represente a Inglaterra no nosso mundo real. Mas antes disso, vamos para uma aulinha de história. A Inglaterra foi colonizada pela Roma, e o latim e o grego foram as principais línguas do Império Romano. Então faz sentido Mondstadt representar a Inglaterra, já que tem uma mistura de nomes do inglês e do latim. Como é o caso desses personagens. O nome Ember é de origem inglesa e é bem popular na Inglaterra e nos Estados Unidos. Assim como Bennett, que provavelmente surgiu na Inglaterra durante a Idade Média. Já em relação a Jean, esse nome pode ser usado tanto no masculino quanto no feminino, o que faz com que sua origem mude. Se for usado no masculino, a origem é francesa. Mas, como a personagem é uma mulher, então a origem é britânica, já que veio do inglês medieval. Lisa vem do hebraico, apesar de ser muito comum em países como a Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Razor também é originário do inglês, assim como o nome Sucrose. Bom, agora em relação aos personagens com nomes do grego ou do latim. Albedo vem do latim, assim como Cli, que é sua irmã de consideração e tem um nome alemão que significa trevo, mas vem do latim também. Só que o Albedo não nasceu em Mondstadt. Bárbara e Diluc, que significa amanhecer, também vieram do latim. O nome da personagem Diona é de origem grega. E uma curiosidade, esse nome está ligado a Dionísio, o deus do vinho na mitologia grega e, por coincidência ou não, Diona é a bartender da taberna Cauda de Gato e está sempre criando novas bebidas. Já os personagens Eula, Mona e Nika têm nomes originários do grego. Mas esse último, o Nika, pode ser tanto grego como japonês. O nome Noelle veio do latim ou do francês. E Vente veio do latim também. Mas, ainda tem alguns personagens encontrados em Mondstadt que fogem dessa regra, como o Kaia e a Fischl. Vou falar desses personagens especiais no final do vídeo. E muitos podem pensar que a Xianling é de Mondstadt, mas não. Eu vou falar dela mais pra frente. Agora vou falar de Liyue. É bem provável que essa nação represente a China no nosso mundo real, já que quase todos os personagens que aparecem aí têm nomes de origem chinesa. Em ordem alfabética, eu vou começar pelo Baizu. Seu nome veio de uma planta usada na medicina tradicional chinesa, que é popularmente conhecida como Baizu. O nome real da planta é esse que está aparecendo aí na tela. O nome da Ningguang significa luz concentrada em chinês. Qi vem do chinês e faz referência a um ritual fúnebre do budismo. Xianling também vem do chinês e significa castanha de água perfumada ou fragrante castanha de água. Seu nome veio de uma personagem literária de O Sonho da Câmara Vermelha, que é um dos grandes romances clássicos da China escrito no século XVIII. Xiao é um nome chinês tradicional que significa pequeno ou jovem. Xinqiu também vem do chinês e significa progressão de outono. Xinyan é de origem chinesa, assim como Yanfei, que significa escarlate esfumaçado. O nome do Zhongli não é diferente, significa aquele de aparência bela, erudita, misteriosa e elegante em chinês. Já o Tartaglia é um dos personagens que fogem da regra, então vou jogar ele para o final junto com os outros. Agora que eu já terminei de falar sobre Liyue, vamos para Inazuma, que pode representar o Japão, já que muitos dos personagens dessa nação têm nomes com essa origem. O primeiro é o Arataki Ikki. Arataki vem do japonês e é bem raro. Assim como Gorou, um raro nome japonês que significa quinto filho. Em relação ao terceiro personagem, Taibehara significa bosque de Bordeaux, e caso há uma miríade de folhas, e ambos os nomes vêm do japonês. O nome da Kami Satoayaka vem do japonês, assim como o nome de seu irmão Kami Satoayato. Já o nome de Kujou Sara vem do hebraico, apesar de seu sobrenome Kujou vir do japonês. Mas esse não é seu sobrenome real porque ela foi adotada pelo clã Kujou da comissão Tenryou de Inazuma. Kuki Shinobu também é japonês.
Ikuki é uma cidade japonesa localizada em Saitama. Já o nome Shinobu é bem comum no Japão. Tanto o sobrenome quanto o nome da Sangonomiya Kokomi são de origem japonesa, assim como o nome da Sayo. Em relação a Shogun Heiden, os antigos comandantes do exército japonês eram chamados de Shogun. Já Heiden é um nome inglês, porém com origem japonesa. O nome da Yai Miko também é japonês. E ela também costuma ser chamada de Guji, que é um substantivo japonês. O sobrenome da Naganohara Yoimiya vem de uma cidade do Japão chamada Naganohara. Já as exceções são o Toma e o Andarilho. E por último, Sumero, que pode representar o Egito. Acho que essa nação é a mais fácil de deduzir, por conta das pirâmides e de alguns outros elementos. Mas antes de começar a falar dos personagens, é melhor eu esclarecer uma coisa. Grande parte dos nomes vem do árabe, e alguns vêm do grego. O que é explicado pelo fato do idioma oficial do Egito ser o árabe. E em relação aos nomes de origem grega, tenho alguns pontos a dizer. O alfabeto árabe deriva da escrita aramaica, e tem algumas semelhanças com o alfabeto grego. E no período copta do Egito, foi criado um alfabeto baseado no grego. Então é por isso que podem aparecer nomes tanto de origem árabe, quanto grega. Agora vamos para os personagens. O primeiro da lista é o Al-Haitham. Esse nome vem do árabe. Em 965 nasceu um cara com esse nome em Bassorá, que é o atual Iraque. Ele foi um dos primeiros a explicar o fenômeno dos corpos celestes no horizonte. Já que esse era um título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas ou mulheres guerreiras ao sul do Egito. Sino vem do grego e significa cachorro, fazendo referência ao acessório que o deus egípcio Anubis usava na cabeça. Em relação a Dori, temos a empresa de guloseimas Dori, que é de origem árabe. Já o nome em si, é de origem grega. Laila é um nome árabe e faz referência à noite. E Nahida também é de origem árabe. E por último, o Tignari. Um nome árabe que provavelmente veio do botânico, médico e poeta viajante Al-Tignari do período da Idade de Ouro Islâmica. Agora, vou falar sobre aqueles personagens que fugiam da regra. Esses personagens, apesar de viverem ou passarem grande parte do tempo em uma nação, a origem de seus nomes não corresponde à nação que eles estão. O que me leva a acreditar que eles podem ser de outras regiões ou nasceram em outro lugar, ou ao menos suas famílias não pertencem à mesma nação. Como é o caso do Kaia, que não tem um nome grego e muito menos inglês, destoando dos nomes ingleses de seus parceiros de Mondstadt. Logo, é possível dizer que ele não seria de Mondstadt. E de fato é isso mesmo. O Kaia nasceu em Cainriá, e só depois foi para a nação que ele vive atualmente. Já Fischel, eu não encontrei a origem de seu nome, nem seu significado. E apesar de ser encontrada em Mondstadt, a própria personagem afirma ser de outro mundo. Em relação a Xianling, encontramos essa personagem logo no início do jogo em Mondstadt, e ela quase sempre está por lá. Porém, seu nome é de origem chinesa. Logo, dá para perceber que ela não é de Mondstadt, mas sim, nativa de Liyue, a nação que representa a China. Xianling nasceu em Liyue, mas viaja pelo mundo em busca de novas comidas. Em relação ao Tartaglia, ele geralmente aparece em Liyue, porém seu nome não tem origem chinesa, mas sim italiana. Bom, ele não é de Liyue. Ele é de Snezhnaya. Agora o Toma. Ele nasceu em Mondstadt, mas vive em Inazuma agora. Thomas é a versão inglesa dos nomes Tomás ou Tomé, que vieram do aramaico. Então Toma deve seguir a mesma lógica. Pelo fato de Toma ser um nome inglês, faz sentido ele ser de Mondstadt, que representa a Inglaterra. E por último o Andarilho. Ele já apareceu em algumas nações do jogo, como Inazuma, Sumero e até Liyue. Mas ele foi criado originalmente em Inazuma pela Shogun. E agora faz parte das organizações de Snezhnaya, sendo considerado o sexto mensageiro Fatui. Seu nome Scaramucci vem do italiano, de Scaramouche, que é uma figura cômica do Teatro Nacional Italiano. Essa mesma figura é chamada de Scaramucci na França. Mas talvez esse não seja o nome real desse personagem, já que ele vive adotando apelidos para si mesmo ao longo da história do jogo, como Cara do Chapéu e Andarilho. Gente, eu sei que ainda tem outros personagens, mas aqui eu tentei falar de quase todos, ou pelo menos dos principais.
senão o vídeo ficaria muito longo. Agora que eu já falei dos principais personagens, talvez vocês já tenham notado, mas 2 dos últimos que eu citei possuem nomes de origem italiana, o Tartaglia e o Scaramucci. Tartaglia nasceu em Ismesimaia e o Scaramucci provavelmente adotou esse nome para fazer parte das organizações dessa mesma nação como um fatum. Então, essa é a minha aposta. Talvez a nação representada por Caio, Ismesimaia, represente a Itália no nosso mundo real. Gente, é isso. O vídeo fica por aqui. Lembrando que tudo isso é apenas especulação, ok? São apenas algumas ideias de uma grande fã desse jogo incrível. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam. Isso vai me deixar muito feliz. Saber que meu trabalho com esse vídeo agradou vocês seria incrível. Obrigada por assistirem. Até uma próxima.